Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou o pastor Tony de Souza, é um prazer ter você por aqui. Sejam bem-vindos. Eu queria comentar com vocês uma matéria publicada na revista Veja do dia dessa semana aqui, né? Publicado em 9 de maio de 2022, agora, início do mês de maio. Por que milhões de evangélicos estão abandonando suas igrejas? Olha, gente, que interessante essa matéria. Mas, Tony, você vai pegar uma matéria secular de Mateus Leitão, da Veja, do Grupo Globo, para falar de um assunto interno, exclusivo da igreja? Não, a matéria foi escrita por um teólogo, Rodolfo Kapler, tá certo? Foi escrita por um teólogo. Teólogo Rodolfo Kapler, tá aqui, ó. Deita o seu celular aí na horizontal para você ler. Teólogo Rodolfo Kapler analisa o fenômeno dos desigrejados que cresce cada vez mais dentro do segmento religioso no país. Então veja, deixa eu aumentar aqui a letra para você ler comigo aqui. Eu vou ler um trechinho, né? Segundo o último censo, a matéria é da Globo, mas ela é feita com base em levantamentos, em pesquisas. E o fenômeno dos desigrejados, cá para nós, é um fenômeno perceptível pela liderança evangélica. Tá certo? Você vai acompanhando aí comigo, mas a gente percebe que basta você entrar na internet que você vai ver que um monte de pessoas, aqui mesmo vendo esse vídeo, você vai ver pessoas comentando aí que não pertencem a igreja nenhuma, a denominação nenhuma, mas crê em Deus. O desigrejado, esse termo é um termo pejorativo, utilizado aqui para ridicularizar, né? Para fazer, às vezes, até, você é um desigrejado. Né? Eu vejo até pastores tirando sarro com aqueles que não pertencem a nenhuma denominação, saíram das igrejas e tiram sarro, ficam, né, ali zoando. Mas tem que entender por que o cara não quer saber mais de igreja. Que é o que o teólogo fez a pesquisa aqui na matéria. Os motivos são os mais variados possíveis. Então essa pessoa precisa ser o quê? Respeitada, amada. Precisa que se entenda isso. E dependendo do motivo que levou a ela a se afastar da igreja, ela vai se tornar, da igreja que eu digo, da igreja do sistema religioso, das denominações. Tem pessoas, tem desigrejados aí mais fiel a Deus do que o que está dentro da igreja. Então, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2010, o número de cristãos evangélicos não determinados era de 9,2 milhões, o que perfazia 21% dos evangélicos na época. Os cristãos indeterminados são uma categoria de evangélicos que não romperam com as confissões, olha, eles não romperam com as confissões dogmáticas do cristianismo, porém se desvincularam de forma institucional das igrejas, conhecidos popularmente no seio do evangelicalismo brasileiro como desigrejados. Esse contingente de fiéis não para de crescer, chegando hoje, segundo alguns estudiosos do fenômeno, isso não é opinião, não é achismo, é pesquisa, a marca de 16 milhões de pessoas. Eu acho que é mais, eu acho que já estamos em quase 20, o que os elegeria, se fosse uma denominação, como o segundo maior grupo confessional do país, ficando apenas atrás da Assembleia de Deus. Então é um grande número de pessoas, 20 milhões de pessoas, meus irmãos, que não querem saber, 16 milhões, vamos botar aí por baixo, né? Que não querem saber de estarem numa congregação, numa denominação debaixo de uma liderança. Em linhas gerais, os desigrejados consideram que a igreja está desvirtuada em sua natureza, na essência, na proposta relacional comunitária e em sua oferta de missão e serviço. Eles denunciam a distância entre o que se vê hoje na prática nos ambientes religiosos e o que poderia ser feito visando o melhor dos fundamentos colocados por Jesus e seus apóstolos. Ou seja, eles veem aqui, esse parágrafo, você vai ver que eles veem uma distância muito grande entre o que Jesus ensinou que deveria ser feito e o que é feito hoje. O que se fazem hoje dentro das igrejas. E veja que esse que está falando com você é um pastor que tem uma igreja, que tem um pequeno grupo de irmãos que toma conta de uma pequena instituição, não pertence a uma grande, né, independente, não estou ligado só tem uma igreja só que nós tomamos conta e não tenho
como é que fala? Convenção, não estou ligado a nenhum ministério grande, nenhuma convenção. Estou ali sozinho, eu e Deus, minha esposa e os irmãos, e as igrejas, e a igreja. Entende? Então, mas eu estou observando. Eu observo. Então veja, os assumidos sem igreja, diz a matéria, você vai ler, não vou ler toda, mas vou ler um pedacinho, ela é grande. Os assumidos sem igreja, aqueles que se identificam como não pertencentes a nenhuma igreja e, portanto, não possuem vínculos, parcerias ou compromissos, né? Não está lá, o cara não quer saber. Agora, o que leva essas pessoas... A matéria foi pesquisar. Gente, isso é com base em dados. O teólogo que escreveu a matéria não tirou isso da cabeça dele e colocou aqui. Ele pesquisou, ele fez o levantamento, pegou dados do IBGE, conversou com muitas pessoas, ele leu livros, tá? Ó, ele fala aqui, ó, para o teólogo, quem escreveu a matéria foi o teólogo Rodolfo Kapler. Ele vai ler documentos de outro teólogo. Ó, para o teólogo Nelson Baumicar, autor da obra Os Sem Igreja, então ele consultou outras fontes. Já tem um outro teólogo que escreveu um livro falando sobre o assunto, então o cara está escrevendo com base, não tirou isso aqui da cabeça dele não. São dados. Você que me acompanha sabe que tem muita gente que não quer saber de igreja. Então, nessa pesquisa do teólogo que escreveu o livro, né, ele diz que são vários casos que levam uma pessoa a ficar desencantada com a igreja. Pessoas que se decepcionaram com a instituição por causa dessa distância entre o que se fala e o que se vive. As pessoas inseridas como membros de uma igreja ou como líderes eclesiásticos que vivem relacionamentos superficiais ou quase nulos na igreja. Fiéis recolhidos em pequenos grupos, aí ele vai dizendo, né, o que acontece. Indivíduos que sofreram abuso espiritual por parte de liderança e que estão decepcionados com as relações, com a instituição. São muitos os fatores, diz a matéria, que reflete esse fenômeno aí dos desigrejados. Tem aspectos internos, diz eles, aspectos internos, quer dizer, eclesiásticos, e externos, sociológicos. Entre os fatores internos se encontram a decepção com as promessas feitas em nome de Deus e que nunca se cumpriram. Isso aqui é um problema sério. Muito vaso, muita gente, muita liderança fala, ó, eu te dou minha palavra que se você fizer isso ou aquilo outro, Deus vai fazer. E a pessoa obedece e não acontece. Aí acontece como muita igreja vai dizer, não, a culpa foi sua que você não teve fé, ou que você não fez direito, né? Aquele vaso, né? A gente procura analisar aqui, mas não é julgando, mas tem aquele vaso. Eis que Deus manda te dizer que daqui a 1 ano vai acontecer isso e aquilo outro, blá, 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 blá. Que o filho que está no teu ventre é um varão e vai acontecer, daqui a pouco nasce uma menina. Isso são irresponsabilidades de alguns vasos, vamos dizer assim na linguagem. E aí a pessoa está lá, né? Puxa vida. E outras coisas também, desapontamentos relacionais, além das práticas de ensinamentos questionáveis ministrados em ambientes eclesiásticos, ou seja, ensinando coisa que a pessoa olha assim e fala, meu Deus, não é isso que diz a palavra, mas está ensinando lá, então ensinamento errado. A repulsa, o que é mais sério aqui, ó, a repulsa com maus exemplos, né? Olha, mau exemplo, misericórdia. Cristo falou que haveria mau exemplo, né? Mau testemunho, Cristo chama até de escândalos. E a corrupção das lideranças, né? Pastores, bispos, apóstolos, sempre se envolvidos em escândalo, corrupção, escândalo sexual. E os fatores externos são, né, muita coisa, radicaleza, muita situação externa aqui também, a pluralidade das escolhas religiosas que permite o indivíduo experimentar conteúdos religiosos diversos, né? Aí entra a questão do mundo, que o inimigo, né, faz várias propostas, e enfim. O fenômeno dos desigrejados deve levar os cristãos evangélicos e suas lideranças a refletir pelo menos em 2 grandes questões, diz a matéria. Isso seria apenas mais uma crise que acompanha a igreja desde os seus primórdios, mas hoje com uma nova roupagem e com novos argumentos teológicos? Ou o fenômeno é a prova inquestionável de que as igrejas evangélicas necessitam de uma reforma eclesiológico-institucional? Ou seja, o que ele está falando aqui quer dizer, traduzindo para você aqui nos pormenores, será que a igreja deveria parar a liderança religiosa? Espera aí, o que é que nós estamos fazendo? O que está acontecendo? Onde é que nós precisamos mudar? Será que
que isso, né, seria muito importante? E aí ele vai falando, né? Mas veja essa matéria também aqui, ó. Jovens sem religião superam católicos e evangélicos em Rio e São Paulo. Também matéria de 9 de maio, a revista BBC Brasil. Né, o site da BBC. Outra matéria aqui, ó, para você ver. Ó, eu não tenho religião, diz uma jovem aqui, né? Eu acredito primeiramente em Jesus, o único Deus Todo-Poderoso. Olha só o que ela diz. Também acredito nas entidades, olha, misericórdia, que me ajudaram muito e tal, papapá. E ela vai dizendo aqui que não quer saber de... A mãe é umbandista, o pai é de outra religião, os irmãos, a família é evangélica, a mãe é da Umbanda, não tem problema. Mas o fato é que estamos perdendo os nossos jovens. Os jovens não querem saber de religião, mas por quê? Por causa do fenômeno levantado aqui pelo teólogo. O teólogo pesquisou e viu aqui que há muita coisa, muito mau exemplo. Então, para terminar o vídeo, Tony, mas o que você acha disso tudo? Qual é a sua mensagem que você passa para as pessoas que estão acompanhando essa matéria, que chegaram aqui até o final assistindo o vídeo? Já estou terminando. Qual é a mensagem que o irmão deixa para nós? Bom, o Senhor Jesus, ele diz em Mateus 17, separei aqui 2 versículos, ele diz assim, ó, ai do mundo, né? Por causa dos escândalos, porque é mister, ou seja, é necessário que venha escândalos, mas ai daquele homem por quem vier. Então, assim, é um fenômeno, né? Vamos dizer assim, como anotou lá na matéria, é algo que está acontecendo, é algo notório. Ele disse, vai acontecer, é mister, ou seja, é mister, né? É necessário que aconteça. Então, é preciso que aconteça, vai acontecer, mas, porém, entretanto, todavia, ai daquele por quem vier o escândalo. Então, assim, isso leva as pessoas, isso faz isso, as pessoas saem, não querem mais congregar. E congregar é muito importante. Mas como congregar num lugar em que misericórdia? Mas o desigrejado, existem várias classes de desigrejado. Tem aquele desigrejado que quer encontrar uma perfeição absoluta em tudo, que é praticamente impossível. Todos estão em constante aprendizado e crescer, porque a Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então é um crescimento. Então o cara também não pode chegar lá e falar, se ele encontrar um defeito, vai embora. Se alguém esqueceu de cumprimentá-lo, ele vai embora. Uma irmã esqueceu de dar paz do Senhor para o outro lá, ele vai embora. Então tem pessoas melindrosas, né? Você pregou para mim no altar, e às vezes não pregou para ele, mas ele achou que pregou para ele, né? Então, assim, existem níveis aí. Agora, a matéria ele fez um levantamento atribuindo a problemas sérios que acontecem em muitas igrejas. Nós também não podemos negar que tem muito líder que já está pelo 3º, 4º casamento, né? Que não para com ninguém, líder que está lá, um do ministério, que, né, tem caso com uma, caso com outra, caso com pega uma mulher hoje, amanhã pega outra e está ali, e a vida pessoal toda realmente fora dos padrões bíblicos. Infelizmente isso acontece. Cara que quer lá pegar todo mundo, não sabe se prega a palavra ou se pega as irmãs. Infelizmente isso acontece, isso leva a pessoa, com um escândalo desse, vai afastar a pessoa da igreja. E se a pessoa nutrir um respeito, uma confiança por aquele líder que está pegando todo mundo, ele nunca mais vai querer saber, vai achar que todo mundo é igual, infelizmente. Então o Senhor Jesus disse, olha, ai daquele. Então eu tenho muita preocupação, eu oro para que essas pessoas se preocupem em dar testemunho, se preocupem em falar, em pregar com as suas ações e não entrar pelo caminho da prostituição, corrupção, né? São vários fatores, mas pessoas sabem, né? Eu já ouvi relatos e testemunhos, meus irmãos, de pessoas que foram fazer determinadas entregas em ambientes de prostituição e viram lá alguns obreiros. Viu lá algum irmão, caramba, agora o cara acabou de se batizar, entrar para uma igreja, vai fazer uma entrega, que trabalha com entrega, chega lá e vê o cara onde não deve estar. Quer dizer, é complicado. Tem também aqui, vamos dizer, tem outro versículo aqui que eu queria ler para você,
que está aqui em Hebreus capítulo 10, verso 25, diz assim, ó: não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai se aproximando aquele dia. Então, na medida em que o autor aos Hebreus está falando, na medida que o dia vai se aproximando, quanto mais você vê que está chegando mais próximo da volta do Senhor, não saia da sua igreja. Mesmo que para isso você tenha que admoestar aquela pessoa. Olha só o problema. Então, se você vai entregar, eu dei aqui esse exemplo, né? Você vai fazer uma entrega, tá o cara lá num prostíbulo, numa região que é conhecida de ponto de prostituição, você tem que chegar pro cara e não sair da igreja por causa disso. Aqui eu tô dando um pequeno exemplo. Ó, meu irmão, pá, e aí, irmão, pá, depois chama o cara no particular, ó, cara, mas que isso, rapaz, eu acabei de chegar na igreja aqui agora e você tá na situação. Então, admoesta com amor, com disciplina. Porque o que vai dizer aqui, ó, se pecarmos voluntariamente, deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício. O sacrifício de Cristo não vai te alcançar, meu irmão, é isso que eu estou falando para você. Ele não vai te perdoar mais se você peca voluntariamente, deliberadamente, né? Você sabe o que é o pecado voluntariamente, é aquele que você quer fazer, você sabe que está errado, você faz a si mesmo. Não resta perdão. Uma vez é uma expectação horrível de juízo e ardor, que há de devorar os adversários, quebrantando alguém a lei de Moisés, borra sem misericórdia, só pela palavra de uma ou outra pessoa, de quanto mais castigo cuidai vós ser julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver profanado o sangue da aliança, né, e fizer agravo ao Espírito da graça. Então, assim, diz aqui o verso 21, né, horrenda coisa é cair nas mãos dos Deus vivos. Então, por quê? Porque essa ação, essas atitudes faz com que aumente o número de pessoas que estão abandonando. Não a fé, ela crê que Jesus é bom, ela crê que Deus é maravilhoso, ela crê que é assim, mas é por causa de um monte de coisa desse tipo que ela vai embora. E que jovem vê os pais saindo, esse jovem aqui, essa jovem aqui, vê certas coisas acontecendo aqui, ela vai embora, não vai querer ficar lá. Vai querer ficar lá. Mas, e aí, eu vou sair por causa disso? Eu vou incentivar isso? Não. Não abandoneis, como diz outras traduções, não abandone a vossa congregação. Como é costume de quê? De algumas pessoas abandonavam. No caso de Paulo aqui, não, ele não está falando de mau exemplo de desigrejado, Paulo, é porque... muitos teólogos acreditam que seja Paulo que escreveu Hebreus, mas vamos dizer assim, o autor aos Hebreus não está falando desse grupo aqui, ele não está falando disso, tá? Ele não está falando disso aqui. O que esse camarada está falando aqui é de pessoas que saíam por rebeldia, elas mesmo faziam bagunça, ela mesmo queria viver o pecado. Não está falando, isso aqui não é para desigrejado, isso aqui é para esses crentes que falam aqui dentro da matéria, que dão mau testemunho. Você está entendendo? Paulo está falando, olha, não saia, não vá embora, porque muitos queriam sair para viver a bagunça. Costume de algumas pessoas faziam isso. Então ele fala, ó, vamos orar uns pelos outros, admoestar, vamos ensinar, vamos orientar, vamos corrigir o que está de errado, vamos orar e vamos tentar chamar o pastor num canto, conversar com ele, né? Ó, pastor, poxa, eu estou vendo aquele problema, o que o senhor tem a dizer? Aí se o pastor for soberbo e dizer, não, é isso mesmo, vai ficar assim, assim vai ser e assim será, aí você sai fora. Mas se o pastor falar, realmente estou identificando o problema. Não, eu vi o irmão com uma situação errada lá, fazendo o que não deve. E aí, como é que fica a situação? E o pastor não tomou nenhuma providência, realmente, vou ficar sem igreja? Não, eu vou congregar, porque congregar com o santo, eu vou procurar uma que seja menos, que tenha menos tipo de problema. Sempre você vai encontrar uma que você vê que o pastor se esforça para trilhar o bom caminho, para ensinar, para orientar, que procura se policiar, e ali você fica auxiliando, não querendo encontrar também uma perfeição 1000% em todos os detalhes, porque você não vai encontrar. Então, mas o que você acha dessa matéria aí? Deixa a sua opinião, compartilhe essa informação, é um dado importante
que nos leva a uma boa reflexão. Tá certo? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Graça e paz.